Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão aqui proporcionada pela Sociedade de Estudos Espíritas Casa de Francisco, onde nós vamos estudar aqui uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. A Sociedade de Estudos Espíritas se reúne, são constituída de espíritas, né? E se reúnem todos os sábados lá no Lar Beneficente Clara de Assis, né? Carinhosamente conhecida como o Lar de Clara. E foi uma forma que nós encontramos em tempos de pandemia, quando nós não pudemos estar fisicamente próximo a você, disponibilizando os nossos tratamentos espirituais, a gente está levando aqui um remédio que é muito melhor, que é o Evangelho Redivivo do Cristo, né? Agora, nesse exato momento, eu quero pedir a Deus, através dos seus filhos, os espíritos, bons espíritos, nos auxiliem nas palavras a serem ditas aqui para consolar, né? São palavras consoladoras do Evangelho, para que nós entendamos um pouco mais o momento que nós nos encontramos, né? De restrição, de saída do contato físico. Eu escolhi hoje um Evangelho que está lá no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 3. O item 3 ele diz o seguinte: é preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos sobre a terra, são inclinados a fazerem o mal, e as árvores dão maus frutos. É preciso, pois, entender por estas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para eles a obrigação para aplicá-los. Esse item está no capítulo 8, como eu comentei, lá em Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. E ele está no subitem, que trata de escândalo. E aí vem aquela famosa frase que Jesus: se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai. Por que está aqui? Como é que tem aqui, bem-aventurados aqueles que têm puro coração? E aí veio falando em questão de escândalo. Qual é a ligação que tem isso daqui? Primeiro a gente vai entender, né, o que é o escândalo. O que é que a gente entende por escândalo? Né? Escândalo é tudo aquilo que nos causa perplexidade, vai de encontro a leis estabelecidas, leis morais, religiosas, crenças de alguém que lhe escandaliza. Né? A justiça humana, ela penaliza o escândalo segundo a lei. Né? Tá lá, se tiver materializado, né? Isso aí, os juízes só atuam quando de acordo com a lei, e precisa que algumas coisas estejam materializadas, positivadas, para que o juiz, aí o arcabouço jurídico entre em ação para punir quem cometeu o escândalo. Na lei divina é diferente. Na lei divina não precisa ser materializado, né? Acontece no invisível. Porque na realidade, quando Jesus fala aqui da questão do escândalo, são outros escândalos que estão adormecidos no espírito, tá? Tipo mágoa, vingança, ódio, tal, que está lá escondido dentro da gente. E geralmente o ser humano ele só deixa transparecer o que de fato ele tem dentro de si quando alguém toca na ferida, né? E como é que o escândalo tem a função de nos educar? Porque Deus, ele não nos pune, né? A lei divina, tudo que existe, é tudo organizado no sentido
de nos educar, de nos melhorar, né? Então, Deus se utiliza, inclusive, das criaturas para, inclusive, nos ensinar, né? Eu vejo o seguinte, na questão vamos dizer assim, despertar uma imperfeição dentro de vocês, da gente, Deus se utiliza das criaturas. Por exemplo, eu vou contar aqui uma história, inclusive até contado por uma palestrante espírita. Ela conta uma história dizendo o seguinte, que uma velhinha entra dentro de um trem. Ao entrar dentro do trem, tem lá um jovem sentado, né? Sentado, todo esparramado lá, e a velhinha sente, chega na frente dele, aí diz assim, meu filho, você poderia um pouco para eu sentar, estou um pouco cansado. O menino olha para ela, o jovem, tá nem aí, nem liga. Ela olha para ele assim, oh meu Deus, pensando, né? Eu tenho que perdoar porque ele ainda não entendeu. Perdoa. Só que aí o rapazinho não aprendeu a lição, né? Quando entra um outro cidadão mais forte do que ele, pede para ele se afastar um pouco, ele não se afasta, ele não se afasta, olha assim, aí o cara que é mais forte mete uma tapa no rosto dele. Ele, sendo mais fraco, se afasta. Vendo aí? Ele vai começar a pensar aí, porque olha, eu devia ter dado espaço lá para a senhora, né? Se isso ele começar a perceber. Então, Deus utiliza as criaturas para despertar nas pessoas, em cada um de nós, aqueles vícios que nós temos mais escondido. E essa é a forma que a lei divina nos dá nas situações mais diversas possíveis. Por exemplo, em alguns momentos de corrupção que você vê aí, você fica impressionado com aquilo e você quer, de repente, joga mal palavras lá com a outra pessoa que está cometendo o escândalo, né? Joga mal palavras desejando mal para essa pessoa. Nesse momento aí, que acontece, como é que trabalha a lei divina, você, ao emitir pensamento, você está afrontando a lei divina, porque você também poderia perdoar, como diz aqui o Evangelho. A imperfeição, o mal existe, mas não é obrigado você praticar esse mal, né? Então você poderia também, diante desse escândalo que você está diante de você perdoar quem fez. É uma lei divina. A lei divina é você perdoar, é você amar, né? Mas se você não tem ainda essa capacidade, vem algumas situações para você começar a exercitar. Essa é a forma que a justiça divina, e aí o Cristo fala muito disso, porque nós vivemos no mundo de seres imperfeitos, o planeta Terra é ainda um mundo de expiação e provas, né? E espíritos que estão aqui, nós todos somos espíritos imperfeitos, não é? Temos vários ainda escândalos dentro de nós que precisamos limpá-los, né? Para sermos puros de espírito. E é essa forma que Deus se utiliza, né? Porque Deus não vai sair de toda a obra dele, todo o universo, né? Ele utiliza-se das criaturas para ensinar as outras, né? E eu gostaria, até para dar uma compreensão melhor do que a gente está falando, né? Tem um livro que eu gosto muito de usar, que é um livro do Espírito, escrito, né, psicografado por Antônio Baduí Filho, e é uma obra do Espírito de André Luiz, que ele faz uns comentários segundo o Evangelho do Espiritismo. Para esse item, ele diz o seguinte, que eu gostaria de passar para a gente começar a pensar como é que se dá, né? Que escândalos são esses que estão dentro da gente e que a gente precisa vencer. Diz o seguinte: mágoas, lascivinha,
vingança, inveja, ódio, orgulho, egoísmo, melindre, mesquinhez, leviandade, mentira, comodismo, irritação, agressividade, indiferença, esperteza, desonestidade, prepotência, rancor, vaidade. Nenhuma destas situações constitui escândalo na acepção comum da palavra. Entretanto, no sentido do Evangelho, são ramos perturbadores na árvore do Espírito, cuja única solução, sem margem de dúvida, é a tesoura do esforço e a poda da renovação. Santo Agostinho tem lá uma passagem no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, a questão 919, ele diz o seguinte, que é feita uma pergunta: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Santo Agostinho sempre fazia o seguinte: ao final do dia, ele fazia uma avaliação para ver quais são esses vícios que ele ainda tinha cometido, para no dia seguinte não mais fazê-lo. A gente precisa conhecer a si mesmo, para daí então, ao reconhecer isso, a gente tentar se melhorar. E uma boa prática é fazer essa autoanálise. No que é que ainda... E aí, o Espiritismo é aquela coisa, né? Que quando você toma consciência, o Espiritismo é esse tapa na cara que vem te dar, vem te mostrar aonde é que estão as tuas falhas. E aí, tem uma outra frase que é a seguinte, que às vezes a gente erra inconscientemente. O Espiritismo, através do reestudo das passagens de Cristo, mostrando o que de fato Cristo quis dizer, torna você toma consciência desses erros. Aí você, estando consciente, é diferente. Você pode errar inconscientemente, emitir um pensamento. Por exemplo, nós somos espíritos, nós somos espíritos encarnados. O espírito chama divina, envoltos em pensamentos. Nós vivemos num planeta, ainda que a psicosfera aqui é de espíritos, pensamentos imperfeitos, porque nós estamos ao lado de todos, nós somos espíritos imperfeitos. Então são pensamentos que vêm. Então o espírito está envolto de pensamentos. Pela vontade ele direciona. A partir do momento em que alguém me faz alguma coisa e eu emito um pensamento em direção a ele, eu já estou afrontando uma lei divina. Nesse caso, não precisou se materializar, porque aquele pensamento só vai atingir o outro se o outro tiver abertura para isso, se tiver em sintonia, se tiver dentro dele, dentro do programa, da programação da vida dele, espiritual dele, ele passar por aquela situação. Mas você cria um débito com a lei divina, tá? E aí você vai ter que expiar, porque aqui existe, mas não é obrigado você praticar. As situações que chegam até você de escândalo, você pode de repente perdoar, mostrar outra face, mostrar a face. Se te vem com o mal, você pode mostrar a face do bem, mas isso é tudo um exercício. Meus queridos, eu espero que eu tenha dito aqui para vocês, esclarecido um pouco essa questão do escândalo, e servir para vocês pensarem e fazerem uma análise disso. Muito obrigado, paz e bem, fiquem todos com Deus e até um outro momento. Um abraço.